sábio, o professor Lagoa, eu falei, minha essa está errada, está colocando no sábado. Eu dormi. Eu desliguei o celular para minha semana depois está funcionando errado. Desligar. Eu tenho certeza que era sábado. Aí daqui a pouco a empregada chegou, eu puxo, quem está viajando do meu lado sou eu. Isso já aconteceu comigo. Cansaço, né? Cansaço, chega uma hora aqui. Será que eu tiro tudo? Lugar tudo. Tá. Bom, vamos aqui, né, para esse último bloco aqui sobre a equivalência cardinal. Tá? Vamos tentar entender, tá, um pouquinho. Tá? Eu sei que talvez isso não seja assim tão significativo do ponto de vista científico, tá? Mas a idealizadora a Brigitte, a idealizadora da teoria da binarização, ela teve uma formação cultural, vamos dizer assim, no mínimo diferenciada, né? Pertencente a uma família muito rica, ela tinha um grande fascínio, né? Inclusive ela falava super bem o árabe, tinha livros em árabe na casa dela, né? E a impressão que se tem lendo a teoria da binarização é que a teoria, principalmente a matemática envolvida, parecia ter saído de um livro, tá, de Al-Khwarizmi, né? O livro árabe, né, de Al-Khwarizmi, né, da álgebra, é uma matemática completamente retórica. Não tem símbolo, letra, essas coisas, é toda retórica. Então, você imagina, por exemplo, vamos imaginar assim, uma semelhança entre triângulo sobre a ótica extremamente retórica, sem nenhum exemplo. Do tipo, olha, esse triângulo aqui é semelhante a esse. Nada disso, completamente retórico. Então, a teoria da binarização é muito retórica, ela tem carregado, né, de descrição, muito descritivo. Tá? E tem uma outra característica, né, por ter uma ascendência, né, que eu morar, né, na América do Sul, na América Espanhola, tem um lance também, né, muito carregado com elementos até um pouco místicos. Tá? Então, alguns elementos que nós vamos estar falando, talvez não façam muito sentido do ponto de vista assim, estritamente científico. Tá? Então, usa termos como zona nebulosa, zona de instabilidade, né? Coisas que cientificamente não sei se faz lá muito sentido, mas vamos respeitar isso daí, tá? Vamos tentar entender o que significa aquilo lá, o que significa, por exemplo, o que é tal equivalência cardinal. Tá? Então, a equivalência cardinal é o seguinte, é uma equivalência dentro de um universo específico, dentro de determinadas condições elegíveis. Então, vamos lá, vamos supor que você tem um universo fechado aqui, um universo fechado. Então, ele tem uma validade dentro desse universo aqui. Então, temos um universo, tá? Um universo fechado, então, aqui ele funciona, fora daqui ele não funciona. Ou fora daqui ele tem uma funcionalidade prejudicada. Então, quando a gente fala de equivalência cardinal, quer dizer que aqueles dois elementos, aquela equação é verdadeira dentro de determinada condição, dentro de um universo, naquele universo lá. Bom, então acho que aí já fica um pouquinho mais fácil de entender. Então vamos lá. Nós falamos o seguinte, né? Chegamos a falar a seguinte situação, assim, cara, seguinte, eu estar, né, um booster, vamos pegar aqui um booster, na releitura do booster, eu estar comprado uma da A24 menos 2A26, eu tenho uma equivalência cardinal e estar vendido na A28. Vamos tentar entender isso algebricamente. Tá? Se eu pegar essa igualdade e passar isso para cá, eu tenho aqui que A24 menos 2A26 mais A28 é igual a zero. Então, bem, isso aqui é uma borboleta. Quando uma borboleta é igual a zero? Quando estourar as asas, né? Acima do 28, que aí não vale zero, ele está negativo, você tem que pagar em movimento, exercício, ele vale zero daqui para cá. Mas vamos dizer, matematicamente, acima do 20 vale zero e abaixo do 24 vale zero. Tá? E nessa faixa aqui? Essa faixa aqui, ele é um universo
nebuloso, é uma zona, tá? Uma zona, tá? De instabilidade. Uma zona nebulosa. Sei lá, pode dar o nome que for, mas é uma zona nebulosa. Quer dizer, aqui, nessa faixa aqui, não vale essa condição. Não vale essa condição. Tá? Podemos tentar entender um pouquinho sobre essa questão, né, da equivalência cardinal. Tá? A teoria da aplicação ela é baseada, né, na proposta em que você tenha o ativo para entregar ou tenha capacidade de absorver o ativo. Então, você tem um ativo para entregar. Você tem um ativo para entregar, por exemplo. Então, eu tenho lá uma eu tenho aqui uma alfa 4, um ativo alfa 4, e eu faço essa operação aqui. Compro A24 e vendo 2 da A26. Tá? Então, isso daqui me diz o seguinte, que esse cara aqui, ele tem uma equivalência cardinal, vai estar vendido no 28. Certo? Qual que é, né? Olha só, tem uma coisa que é muito interessante. O quanto que eu fiz, quanto que tem que estar o papel para eu conseguir vender no 28? Se eu tiver vendido na A28. Tem que estar acima do 28 para ser exercido, não é? Acima do 28. Tá? Porque acima do 28, isso aqui é igual a isso daqui. Tá? Vamos fazer o seguinte. Suponha que o papel esteja 26,50. Em vez de eu vender uma A28, eu fiz isso daqui. Então, o papel ativo tá 26,50. Quanto que vale essa expressão aqui? Quanto que vale esse polinômio aqui? 26,50 mais A24 vai valer 2,50, não vai? E a A26 vai valer 50 centavos. Isso vai dar 28. Então, podemos dizer o seguinte, que olhando para o booster, ou melhor, quando você tem uma equivalência cardinal, tá? O que você ganha? Bom, antes eu precisava que ele chegasse até o 28, não é? Agora, eu não preciso que chegue até o 28. Basta que ele esteja acima do 26. Porque se estiver acima dos 26, essa expressão aqui vai valer 28. Então, é mais ou menos essa ideia aí. Tá? Vamos supor que o ativo esteja 25. É igual a 25. O ativo vale 25. Se o ativo valer 25, o que vai acontecer? Alfa 4, né? Mais A24 menos 2A26 vai valer 2A26 vai valer quanto? Isso daqui vai valer 25, esse daqui vai valer 25 vai valer 1, então vai ficar 25 mais 1 dá 26. Quer dizer, é menos pior do que não ter feito nada. Porque se você tivesse só vendido na A28, você ia receber quanto? Você vai estar com a alfa 4, vai estar valendo 25. Né? E aqui no caso você ganhou R$1 aí de bônus aí. Ganhou R$1 de bônus aí. Tá. Então nós podemos dizer o seguinte, que o booster ele traz mais para perto, né, o seu objetivo. Ele é um redutor, tá? Ele é um redutor, né, ele é um potencializador de oportunidade. Tá? Vamos pegar aqui a situação em que você está vendido, vamos estar no booster aqui, ó. Você está aqui na M26 menos 2M24, por exemplo. Então, aqui, né, isso aqui tem uma equivalência cardinal a estar vendido na M22. Então, quer dizer que eu estou comprado a 22. Tá? Então, eu levo em conta que eu vou ter que comprar o ativo. O que vai acontecer nessa operação se o ativo tiver 25? Tá? Então, está 25, não é? Está 25, não é? Não, 25 não. Tiver 24. Tiver 24, 23,5, tá? Tiver 23,5, vamos ver o que acontece se tiver 23,5.
Se o ativo tiver 23,5. Então está no 23,5, mas eu quero comprar no 22, não é isso? Eu quero comprar só no 22. Meu objetivo é comprar só no 22. Mas aqui eu já garanto que eu recebo 22. Porque aí o que eu faço? Eu pago 23,5 no ativo, certo? Vou lá, tiro do bolso, pago 23. Quanto que vale a M26? 2,5, não é? Mais 2,5 menos 2 vezes meio. Tá? Então vou pagar 22. Tá? É essa parte aqui da teoria da binarização que a gente tem que entender. Tá? Quando o mercado, quando o ativo ele entra nessa chamada, não sei se esse é o nome, eu acho que o nome não é um nome muito bom, tá? Mas enfim é o nome que eu tenho. Tá? Na zona nebulosa, ela tem também, pode mudar até esse nome. Vamos mudar esse nome, tá bom? Zona de oportunidade. Essa faixa aqui é uma grande zona de oportunidades. É uma grande zona de oportunidades. Então aqui nós percebemos o seguinte, que essa estrutura aqui, essa estrutura entre 24 e 28 é uma zona de oportunidades. Então se você tem lá, se o mercado está entre 24 e 28, você não pagou nada e você tem oportunidade de ganhar dinheiro. Você tem oportunidade de ganhar dinheiro. Se você já está vendido em put, é ótimo, né? Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Tá? E se você está vendido em call? Sabe? Isso aqui é ótimo. Isso aqui é ótimo. Tá? Você pode sim fazer a cobertura lá embaixo e fazer uma cobertura que você melhora bastante o seu perfil de risco. Tá? Então podemos começar a chamar essa zona aqui de zona de oportunidade. E olhando aqui para o nosso espaço amostral, seria mais ou menos assim, que isso daqui, né, isso daqui, aqui dentro desse universo entre 24 e 28, ele está numa zona de oportunidade. Fora daqui é como se nada tivesse acontecido. Fora daí é como se nada tivesse acontecido. Como a nossa vol é alta, você consegue encaixar essa zona de oportunidades, né, dentro de uma faixa em que ele tem uma boa possibilidade de estar no meio, naquele intervalo lá. Tá? Tem uma boa chance de estar naquele intervalo. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar nas nossas custódias. Então, basicamente, né, se a gente for pensar, basicamente, você pode pensar o seguinte: toda put vendida pode ter o quê? Um booster de defesa ou de compensação. Tá? Os boosters podem dar vários nomes para eles. Pode dar vários nomes, tá? Então vamos lá. Vamos supor que você está naquela situação lá, cara. Estou vendido aqui numa da M. Eu estou vendido aqui, né? Vamos lá, né? Eu estou vendido numa da M34, por exemplo. Uma da M34. Poxa, mas eu posso fazer o seguinte: se eu quiser aqui comprar aqui uma da A28 e vender duas da A30, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte: eu estou fixando a minha saída, tá? Nesse momento aqui, né? O ativo está 30, por exemplo. O ativo, né? Está 30, certo? Eu estou fixando a minha saída num pagamento de R$2, desde que esteja entre 28 e 34. Então aqui, né? Nesse caso aqui, entre 30 e 34. Entre 30 e 34, eu tenho um resultado de... Eu estou fixando a minha saída aqui. É como se eu estivesse reduzindo para metade o meu custo. Metade o meu custo. Certo? Tá. Agora, tem uma outra passagem da teoria da binarização, tá, que ele também fala, né, sobre essa equivalência cardinal. Essa talvez seja a mais controversa e a mais difícil de engolir. Tá? Que diz o seguinte, tá? Fala da equivalência cardinal dual. Só que a equivalência cardinal dual, ela muda completamente a natureza da operação e o payoff da operação. Então aqui diz o seguinte, basicamente diz o seguinte aqui, tá? A compra de uma call equivale
cardinalmente, né, cardinal dual, a venda de uma put. E a venda de uma put tem uma equivalência cardinal dual com a compra de uma call. Aí você fala assim, nossa, mas aí, né, é muito estranho você pensar, olha, em vez de eu comprar uma call, eu posso vender uma put? Olha, equivalência cardinal, ela tem equivalência matemática dentro de determinadas condições, dentro daquele universo que nós estamos estudando. Tá? Fugiu daquele universo não funciona mais. Tá? Fugiu daquele universo não funciona mais. Então vamos lá. Então, aqui também é um universo mais restrito. Então vamos supor que você tem a seguinte situação. A gente pode pegar esse mesmo exemplo aqui. Tá? Fala assim, cara, eu resolvi fazer uma broken wings. Eu resolvi fazer uma broken wings. Eu falei assim, cara, então vamos lá. Então é uma broken wings aqui. Então como que é uma broken wings? Vamos lá. Né? Comprado numa da A28, vendido em duas da A30 e comprado numa da A34, por exemplo. Eu fiz isso daí. Eu tenho aqui um delta estrutural de R$2, né? De menos 2. Então eu posso perder até R$2 aqui. Então delta estrutural aqui de menos 2. Então eu tenho um delta estrutural de menos 2. Né? Aí eu falo assim, eu vou aplicar, tá? O ativo está 30, tá? Ativo está 30. Tá? O ativo está 30. E eu vou aplicar esse conceito aqui. Eu falo, como que é o papo? Se eu comprar uma put, uma call, é a mesma coisa que vender uma put. Né? É isso que está dizendo aí. Tá? Então vamos lá. Se eu montar essa estrutura aqui, vamos ver quais são as consequências. Isso é uma estrutura zero cost call e pode perder até R$2, não é isso? Pode perder até R$2, mas eu também posso ganhar 2 aqui, né? Até posso ganhar 2, beleza. Então acho que essa estrutura não tem grandes problemas, né? E tem uma estrutura limitada. Mas eu resolvo fazer o seguinte, eu quero trocar isso daqui. Eu não quero ficar comprado nesse cara aqui, eu quero vender uma put, beleza. Então fica assim, mais A28 menos 2A30 menos M34. E aqui continua o delta estrutural de menos 2, vai se subir, tá? E eu tenho embolso de R$4. Tá? Já boto R$4 no bolso. Tá? E já boto R$4 no bolso. Quanto que eu tenho que pagar, né, se o ativo estiver nessa faixa aqui, entre 30 e 34? Entre 30 e 34, qual que é o meu resultado nessa operação? Vamos lá, né? Se tiver 31, até que eu vou ter que pagar R$2 para sair. Tá? Só que eu já embolsei 4 no começo. Então veja aqui, quando nós falamos desse sistema de equivalência cardinal dual, você pode aplicar isso sim. Pode aplicar isso. Só que para que aquele universo, aquela condição exista, aquela condição se concretize, você, vendido na M34, você está comprando o papel no 34, e aqui você está entregando o papel no 32, né? A28 menos 2, A30, então você está vendendo no 32. Tá? Então, se você vende no 32 e compra no 34, você paga R$2 na saída. Só que você já embolsou 4 na entrada. Você já embolsou 4 na entrada. Então, ele muda completamente, tá, a conceituação do risco. O conceito mudou bastante aí. Mudou bastante. Aqui, se você montar essa estrutura, você começar a perder dinheiro aqui, o que tem que acontecer? Ele tem que ir além dos 36. Tem que ir além dos 36. Então, o nosso payoff positivo aqui nessa operação, ele tem um range muito grande. Né? Entre 29 até o 36, você tem ganho nessa operação aí. Então você jogou o quê? Colocou, né, jogou num intervalo, né, de possibilidades, né, você jogou num intervalo em que a esperança de estar naquele intervalo entre 29 e 36 é razoavelmente grande. Tá? Se você utilizar
uma broken wing, se você utilizar uma broken wing de verdade, você montou isso daqui e vendeu essa put da M34, você pode compor, né, esse ratio, quer dizer, em vez de você fazer uma broken wing, você faz duas, por exemplo. Assim você maximiza o ganho aqui na faixa do 30, 31. Então, temos que começar, pode-se usar isso, né, porque potencializar o ganho. Se você quer fazer uma operação muito grande, fala assim, olha, eu quero fazer uma operação muito grande de broken wings, mas se o mercado subir muito forte ou perco, né, você pode ajustar o quê? Na venda de put. Você pode ajustar na venda de put, tá bom? Tem outros meios para você mudar completamente, né, o payoff das operações. Deixa eu ver aqui. Cá, opa, né? Tá. Então, o payoff das operações ele começa a mudar quando você mexe, né, aqui, principalmente nessa posição ATM aqui. Tá? Então, atualmente, o que nós estamos fazendo? Né? Os mercados vão mudando, né? E aquelas operações binárias de redes podem ser muito eficientes, mas extremamente eficientes, e a gente pode utilizar, né, esses conceitos de dualidade para aumentar a eficiência dele. Tá? Bom, a gente ganha quando você vende straddle, né? Aliás, vender straddle é um negócio fantástico. Se você vender o straddle e virar pó, ou virar perto de virar pó, um dos dois vai dar muito boa. Um dos dois vai dar muito boa. Tá? Então vamos lá, né? Essas operações aqui, né? Mesmo que você já montando ela, principalmente se você carregar essa posição muito grande, né? Você faz uma posição muito grande em que você aproveita o máximo, né, desse conceito de equivalência cardinal, você pode mexer nele para zerar o delta estrutural. Pode mexer para zerar o delta estrutural. Vamos pegar aqui um exemplo em que você mexeu aqui, você pegou essa operação, por exemplo, tá? A29, né? Menos 2A 305, tá? Então, vamos lá, 29 com 30,5 e tem que fechar no 32, tá? Mais A33, né? Mais A33, tá? Aqui o dado estrutural é igual a menos 1. Se você pegar e fizer essa operação e vendeu uma da M33, que recebeu R$3, tá ótimo, essa operação tá ótima. Tá ótima. O papel estava 30, você fez essa operação, tá ótimo. Por quê? Acima dos 30,5 você vai estar pagando somente R$1 na saída. Mas por algum motivo você fez o seguinte, não, eu não mandei bala, eu fiz 3 posições dessa. Eu fiz 3 posições dessa para que o delta estrutural fique menos 3. Então vamos lá, né? 3, tá? A29 menos 6. Aqui, 3, a gente deixa o 3 aqui fora, tá? Menos 2, tá? 305 mais A33, tá certo? Então vamos lá, né? O delta estrutural vai dar menos 3, eu estou vendido aqui na M33. Tá? O meu ponto nevrálgico talvez seja esse cara aqui. Esse cara aqui talvez seja o meu ponto nevrálgico. Né? Porque se o mercado subir muito para cima disso daqui, essa aqui pode acabar dando 0, né? Porque eu vou receber 3, eu vou ter que pagar 3 para sempre, pode dar 0. Então nós temos que não só aproveitar o conceito, né, o conceito aí de equivalência, tá? de equivalência, né, mas também aproveitar um pouquinho mais o quê? A oportunidade que dá nessa faixa aqui. Caso o mercado venha para baixo, por exemplo, o mercado deu uma batida, e você pode tomar algum tipo de risco. Então estamos aqui com quem? 3 da A29 menos 6 da A305 mais A33. Então eu estou nessa condição aqui. O mercado dá uma batida, por exemplo. Você pode, por exemplo, né? É 3 A33, né? Tá, 3, tá. Isso. Você pode, o mercado deu uma batida. Deu uma batida, né? Foi lá para, sei lá, R$30. 30 reais não, vai. 29,50, por exemplo. Foi lá para 29,50. Você acha que esse cara aqui deu uma boa cozinhada? Você pode mexer um pouquinho na sua estrutura. Você pode mexer um pouquinho na sua estrutura. Pode, por exemplo, eu vou vender aqui 5%, eu vou vender aqui 0,3 de M305. Tá? Pegar o dinheiro e comprar o máximo que puder aqui.
Vamos supor para comprar aqui 0,07, vai? 0,7 ou 0,6 de A305. Pronto. Você já mudou completamente o seu payoff aí, tá? Você vai ter aqui, ó, 3 da A29, né? Menos 5,4 da A305 mais 3 da A33, né? Menos M33. Né? E aí leva isso aqui lá para o vencimento para ver o que dá. Leva a dar para o vencimento. Então, esses ajustes, né, no meio do caminho, temos que começar a pensar um pouquinho. Não precisa fazer grande, não. Você pode fazer com 100 opções aqui. Tá? Aqui ele já mudou completamente o payoff. Mas vamos supor que depois, mais para frente, o mercado dá uma puxada e ele fecha, por exemplo, aqui no 31. Então vamos ver quanto que é o resultado, né? Quanto que dá o resultado se ele for lá para o 31. Pode fazer aqui o cálculo, nós vamos ver que ele tem um potencial muito grande. Se for no 31, esse cara vai valer quanto? 3 vezes 2 dá 6, né? 6 menos 31, 30,5, então é meio vezes 5,7, menos 2,7, né? Mais, menos, né? No 31 aí, 33 vai valer quanto? Vai valer R$2, né? Menos 2, pronto. Então é isso mesmo, tá. Então a gente vai receber aqui mais 1,30, né? Vai receber aqui 1,30 aqui na saída. Aí vocês vão receber mais 1,30 aí, tá? Então nessa faixa acima dos 30, o ganho já é muito bom, né? Porque no início você já embolsou o quê? 3 pilas aqui, né? No início já embolsou 3 pilas. Tá? E qual que é o nosso risco efetivo aqui? Bom, pelo menos inicialmente o risco foi somente o quê? De 1 kg, né? Que put lá no 33, tá? Uma das orientações aqui é o seguinte: quando você vai pegar e vender uma put para trabalhar esse tipo de operação, essa put aqui, o dinheiro dessa put você tem que botar no bolso. Tá? Bota no bolso, porque aqui, se acontecer alguma coisa, do tipo, o negócio começou a derreter, então você já botou 3 pilas no bolso, o seu custo de aquisição da ação é de R$30. Tá? Quando você vende faz esse tipo de venda dentro do dinheiro, é um erro pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa, porque vai que essa outra coisa que você aplica dá prejuízo e esse cara que você vendeu também dá prejuízo. É melhor guardar esse dinheiro aí. Tá? Guardar esse dinheiro aí é fundamental, né, para você não estar aumentando, né, porque senão você no fundo você vai estar aumentando o seu risco aí. Tá? Você está fazendo uma alavancagem em que você está usando o quê? Um capital que não é seu, que é emprestado do mercado e tem que ficar no fundo, numa reserva lá. Está numa reserva, tá? Vamos falar um pouquinho do booster na BOV, tá? Na BOV 11. Então vamos lá. Quando nós temos lá uma venda de put, tá? Venda put, quer dizer, geralmente a gente começa a se preocupar com a put quando ela começa a ganhar valor acima de R$3, R$4, porque aí primeiro, praticamente não dá rolagem e dá dó de zerar, né? Mas então não pode ter dó de zerar quando ela está no R$1. Não pode ter dó. Tá? Não pode ter dó de rolar quando ela está lá no R$1. Mas vamos lá, né? Se o booster da BOV 11. Então, um dos boosters que a gente utiliza é quando você está vendido, né? Ou se você está vendido aqui, por exemplo, numa da M120. M120 está batido aqui, está no 112. Você está vendido numa da M120. Tá? Se já está vendido numa da M120, tem que começar a pensar o seguinte: esse cara aqui no 112 ele não dá rolagem. Então você teria que pegar o que? As calls vendidas para poder bancar essa rolagem. Porque custa caro, né? Porque custa caro. Então você tem que conseguir resolver isso daí. Então vamos lá. Eu estou vendido aqui numa da M120. Aí eu posso fazer o seguinte: eu tenho que fazer alguma operação do tipo: compro aqui uma da A110, vendo duas da A113, é viável. Provavelmente é zero cost call. Tá certo? Ou posso comprar aqui uma da A105 e vender duas da A110, também é viável. Ele também é viável. Tá certo? Esse cara aqui, esse booster aqui,
eu estou fixando a minha saída em que valor? Quanto eu estou pagando aqui se ele ficar entre 113 e 120? É R$4, né? 4, tá? Então o delta estrutural aqui fica menos 4. Isso aqui fica valendo quanto? Isso daqui? Menos 5, né? Fica menos 5, né? 105 a 110. Agora, qual desses dois é mais garantido que vai ocorrer? Esse daqui ou esse daqui? Não, dentro do que está aqui. Volta para 112. Então, acho que é o segundo, né? Não, que é mais provável que morra. Mas aqui é o seguinte, aqui precisa estar acima do 113. Aqui precisa estar acima do 110. Tá, então, esse daqui, ele é mais viável. Se você está muito apertado, então, poxa, bom, ontem M140, o M120 está, o 112 está valendo R$8, 7 e pouquinho, tá ruim, tá? Mas a operação é boa. Ela reduz o seu desembolso. Se ele estiver acima de 110, entre 110 e 120, reduz o seu desembolso, que seria de 7, 8 para o quê? Para R$5. Tá? O ideal mesmo é quando você consegue reduzir esse embolso com um valor razoavelmente pequeno. Tá? Mas se você tiver, por exemplo, posições vendidas na 115, na 120, acho que uma operação dessa não faria mal. Se você tiver, né, vamos lá, se você tiver uma situação que você tem, ó, estou vendido numa da M115 e vendido numa da M120, você está vendido nas duas, você pode fazer uma só. A105 menos 2 A110, porque acima do 110, ou esse cara, tá? Com esse cara aqui, ou esses dois juntos valem 0, certo? Esses dois juntos aqui valem 0. Se ficar entre 110 e 115, aqui você sai disso aqui sem pagar nada. Ou esse conjunto com isso daqui, você paga R$5 para sair. Tá? Se você puder fazer zero cost call, é melhor. O zero cost call é melhor. Tá? Algumas pessoas pensam na seguinte possibilidade. Nós sabemos que quando fazemos um booster mais longe, com 1 ou 2 meses de antecedência, então estamos operando a série I, se eu fizer na série J, será que é melhor? Então, na série J, teoricamente, tanto faz fazer a série I, J ou K. Porque se você fizer zero cost call, quando for passar o tempo vai passando, como se você tivesse feito o seguinte, nessa mesma operação eu fiz o seguinte, eu comprei aqui uma da B105 e vendi duas da B110. Na verdade eu não fiz da B110, como ele está mais longe, eu posso fazer ele um pouco melhor. Eu posso talvez fazer aqui, né, duas da B111. Eu estou fazendo mais longe, tá? Fazendo mais longe. E efetivamente o mercado ficar acima de 111, apesar disso daqui não casar com esse vencimento, não tem problema. Você pode desmontar isso aqui que dá lucro. Tanto faz você montar aqui ou montar aqui. Tanto faz. Isso aqui vai dar lucro também. Isso vai dar lucro, porque o passar do tempo vai degradar esse cara aqui. Mas mesmo que ele entre mais dentro do dinheiro, o que vai acontecer? Se for para 116, por exemplo, esse cara vai virar pó, morreu. Você faz a rolagem desse cara aqui, você ainda recebe uma graninha, faz a rolagem desse cara, e esse cara provavelmente não vai te dar muito problema não. Porque a assunção dele aonde que é? É no 117, né? É no 117, só que é para o mês seguinte. Então, não faz muita diferença você fazer ele para esse mês ou para o mês seguinte. A vantagem de você fazer ele para um mês, né, para um mês só, é que ele é mais rápido, né? Ele dá um resultado mais rápido. Ele tem um resultado mais rápido. Né? Mas aqui, olha, essa operação, teoricamente, pode estar até R$6. É realmente algo muito fascinante. Consiste aí, por exemplo, até R$6 de uma operação, sem você efetivamente estar operando ele. Você colocou ele zero cost call. Tá? E se eu fizer ele na série C, mais para frente ainda,
Quanto mais longe você fizer, maior é esse range que você pode estar adotando. Maior é o range. Quanto mais longe você fizer. Tá? Se você fizer com 4 ou 5 meses, você consegue fazer até uma operação com range aqui de 8 ou 9 reais, né, sem desembolsar. Né? Como naquela máxima lá, né? Quem tem margem não paga a conta, né? Quem tem margem não paga a conta. Né? E se você tiver muita margem, você pode fazer inclusive com uma antecedência muito grande. Uma antecedência, por exemplo, de vários meses, né, sem pagar. E se você fizer uma Broken Wings, tá? A Broken Wings para nova, a gente tem que fazer o seguinte, mais ou menos que você faz né, uma Broken Wings aqui, tá? É tipo assim, olha, A105 menos 2A110 mais A120, né? Essa Broken Wings da Zero Cost Call. Se você fizer bem antes, né? Aqui o delta estrutural de quanto que é? Menos 5. Se você fizer bem antes, você consegue fazer com que esse delta estrutural seja talvez menos 3. Então você poderia carregar mais na posição. Você pode carregar mais na posição. Você carregando um pouquinho mais na posição, você tem aí um ganho muito maior. Quanto mais longe você fizer, melhor. Quanto mais longe você fizer, melhor. Mas também não dá para fazer muito mais que 3 meses, porque aí você teria problemas, né, principalmente com a margem. Né? A corretora, em geral, não vai deixar você fazer uma operação tão longa assim de 3 meses. Mas se você até 2 meses dá para fazer. Qual que não existe nenhuma garantia de que a operação vai melhorar. Mas o que a gente tem visto é o seguinte: você está vendendo uma put, fez qualquer booster com call, zero cost call, passou um dia você já começa a ganhar dinheiro. Passou um dia você já começa a ganhar. Pode ganhar um pouquinho, mas ele fica sempre melhor do que a condição anterior. Sempre melhor que a condição anterior. Então vamos supor que você está, estou vendido aqui, tá? Você está vendido aqui na put. Estou vendido aqui na M120. E aí eu só consegui uma coisa assim, tipo, olha, consegui comprar aqui 2 da A110, né? E vender 3, né, da A112, por exemplo. Consegui só fazer isso aqui, não deu para fazer melhor. Tá? Não deu para fazer melhor. E o ativo está 112. O ativo está 112. E a gente pode pensar o seguinte, assim, poxa, quem garante que se subir um pouquinho isso vai melhorar? A coisa não vai piorar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o seguinte. A A110 menos A112 é uma trava de alta, não é isso? É uma trava de alta que foi financiada por quem? Por uma put, uma call a mais que eu vendi aqui. Então, se o mercado cair, essa trava de alta até pode piorar. Mas essa put, essa call que eu vendi vai cozinhando. Então acho que para baixo não tem muito problema, né? Para baixo. Agora, e se subir? Eu tenho 2 travas de alta. Na alta, minha trava de alta melhora. A minha call vendida piora. Vai piorar, não tem jeito, vai piorar. A minha call vendida vai piorar. Mas a minha put vendida melhora. Então qualquer booster que você faça, tá? Respeitando lá os valores, sem forçar a barra, tá? Tipo assim, eu quero comprar 1, vender 5, nada disso. Pode ser aqui 2 para 3, a minha exposição é de 1 e eu estou vendido em uma call. Né? Qualquer booster que eu faça, ele tende a melhorar a posição. Ele tende a melhorar a posição. Então, se a posição ela não está melhorando, pode ser uma questão de volatilidade, tá? Pode ser uma questão de vol, né? A vol não tá ajudando muito, mas de um modo geral ela vai melhorando. Ela não tem muito como piorar demais, né? Porque você já está levando. Quando você faz isso daqui, né? Uma coisa muito importante, você já está assumindo a perda. Você já está assumindo, cara, esse cara aqui já vale 8 pilas. Se eu montar essa estrutura aqui, ele ficar parado no 112, isso vai virar pó e esses caras vão dar exercício. Então, esse lance de aceitar, né, de que aquela perda já existe, isso é importante também. Porque o que nós vemos é o seguinte, tá? O cara está lá ferrado lá com uma posição lá.
está com uma put valendo R$10. Aí você monta um booster que reduz o desembolso final para 6 ou para 5. Aí o que acontece? Se aquela posição, aquela put lá começou a perder muito valor, é porque o mercado subiu. Mas se o mercado subiu, o seu booster pode perder dinheiro. Aí o cara vai chegar e falar, pô, olha só, esse booster aqui me quebrou. Então, vai ter muita gente fazendo isso. Por isso que vencer no mercado exige o quê? Uma compreensão do fenômeno. Tá? Uma compreensão do fenômeno. Você tem que falar, mas na hora que você tomou a decisão, era essa a condição. É aquela questão lá da venda coberta. O cara pagou lá, cara, 34,50 lá no Banco do Brasil. Pô, vendeu uma opção do 38, pô, faz parte, né? O mercado subiu, se entrega lá no 38. Então é aquela condição. Então é sempre bom você olhar a condição em que foi tomada a decisão. Agora, o que nós usamos? Nós não usamos um jeito muito científico de determinar as estratégias, porque a gente está vendo já o resultado final, a gente já sabe que a Petrobras foi lá no 31 um pouquinho, estamos estudando, né, justamente onde maximizaria o seu ganho. Onde maximizaria o seu ganho. Então, a gente tem que pensar o seguinte, no fundo, nós também temos que ter bola de cristal. Temos que adivinhar onde vai parar. Tá? E já que a gente não consegue adivinhar onde vai parar, a bola de cristal ultimamente não tem sido muito boas, né? O que você pode fazer para reduzir o seu risco? Fez 3 broken wings, uma delas está dando muito lucro, zera ela. Porque a broken wings pode te dar prejuízo lá em cima, não é? Montou essa broken wings, pagou 15 centavos lá. Ou foi para 60, 70, zera ela. Zera uma. Né? Zera uma porque as outras duas que ficaram, no máximo você vai ter que pagar R$2. Mas se você recebeu 3 na entrada, sem problemas. Sem problemas. Né? Mesmo as operações estruturadas, as Monster Wings, você tem que manter um certo controle sobre eles. Começou a dar muita grana, tá? zera uma parte, né? Se você acha que essa broken news ela pode dar boa, você zerou, por exemplo, você tinha lá 30 quilos, zerou 10 quilos, zerou mais 5, você acha que pode dar boa? Você pode montar uma outra broken news sem problema nenhum. Pode montar uma outra broken news, você montou uma outra broken news mais para baixo, para tentar maximizar lá para baixo. Desde que você vá reduzindo o seu risco de exposição, você pode montar novas posições. Tá? Nesses boosters aqui, né, isso aqui não é um caso muito bom. Tá? O melhor mesmo é esse 1 para 2. Esse 1 para 2. Esse 1 para 2 eu acho que é melhor. Tá? Se você carregar mais nesse tipo de booster, papel no 113, 114, você dá uma carregada maior nesse booster, quer dizer que você está vendido tudo lá no 105, 115. Tá? Dá uma carregada maior, não tem problema. Não tem problema. Se você tiver vendido numa put lá de 130, 140, mesmo que você esteja mais carregado, isso não tem muito problema. Porque se ele estiver muito carregado, vamos supor que você está vendido em put lá de 130, 140, 10 quilos. Você montou 15 quilos disso daqui, 15 quilos não tem muito problema. Não tem grandes problemas. Porque mesmo que o mercado comece a subir, dos 115 a 140 é muito tempo que vai demorar. Você pode ir fazendo rolagens e reduzindo a exposição aqui da A110. Tá? Se você tiver aqui 10 com 20, por exemplo, comprado em 10, vendido em 20, na primeira rolagem, se você mantiver esse cara aqui e reduzir 4 quilos aqui, comprou, aqui está 10 com 20, né? Você comprou 10, ficou 10, aqui ficou 16, por exemplo, a sua assunção de venda já chutou lá para cima. Saiu voando lá para cima. Aí você vai fazer 5, né, 5 de diferença, vezes 0,6, vai dar 8,30. Quer dizer que isso daqui, né, que estava assunção de 10 quilos do 115, vai para 6 quilos de 123 e pouquinho. Tá, não, 126 para 118. Então, não só você reduz a exposição de call, como você também chuta lá para cima, né, o seu ponto de assunção. Tá? Algumas intervenções cirúrgicas, tá?
se você montou essa posição aqui e a N, né, A105 com A110, tá? E essa N120 ficou perto da N120, uma das coisas a fazer é faz essa colagem normal, tá? A105 você rola para B105, você paga alguma coisa, paga lá 1,20. Esse daqui vai te dar 1,70, né? Então você rola reduzindo, você pode reduzir 2,5 kg, 3 kg, qualquer valor que você reduza já resolve muita coisa. Porque você está chutando que a assunção lá para cima. Bom, Professor, oi. e se no, por exemplo, a 112, aí dentro do mês ele vai para 115, a gente pode fazer subir o strike? Não, Você porque mantém- aqui, quando você monta uma posição dessa, vamos supor, essa posição aqui. Montou 105 a 110. Tá, então, você já está, tá? Você já está fixando que você vai pagar 5 aqui. Se você não tiver essa aceitação, você não faz a operação. Tá? Se não volta aquela questão lá, pô, fiz uma venda pública, mas eu não quero entregar o público. Não, você, então, teoria da mineração é o seguinte, você aceita a consequência? Não aceitou? Não, você monta outro trade, mas não mexe nesse. Porque provavelmente quando você subir esse strike, o negócio vai desabar, você vai perder dobrado. As pessoas, tá? Tem aquela frase que é muito interessante, eu esqueci lá o nome do cidadão, não sei se é alguém idade que fala isso daí, mas ele fala assim, né? Gasta-se mais dinheiro tentando se prevenir da crise do que a crise em si. Então tem lá, né, alguns estudos, né? Não sei se são estudos definitivos, mas falam o seguinte, que o cara que não fez nenhum hedge acabou ganhando mais do que quem fez hedge, porque o custo do hedge ficou caro. O custo do hedge é um negócio caro. Então quando você começa a ficar mexendo demais, quando você paga mais em movimentos, e geralmente, o que acontece, né? Por que às vezes eu falo assim, o cara fala assim, tá com um monte de posição, fala, não mexe mais. Geralmente, o não mexer mais causa bem menos dano do que ficar mexendo. Porque vamos pensar o seguinte, tá? Alguém que está com uma posição muito grande, está desconfortável com a posição, provavelmente essa posição está causando o quê? Insônia, está causando um certo temor de colapso, alguma coisa assim. Nessa condição psicológica, não é o melhor para tomar as decisões. A maioria das decisões não estão aviesadas. É só você olhar o pregão ao longo do dia. Começa a subir, o cara já se diz, putz, essas calls que eu vendi vão se lascar. Aí o que acontece? Sobe um dia, sobe 2 dias, você compra a call de volta, desaba na sua cara. Podia não ter feito nada. Né? Grande parte das operações, né, quando as pessoas começam a fazer, mexer demais, a tendência é piorar. Tá? Então, qual que seria o melhor jeito? Assim, uma solução razoavelmente simples para não piorar a situação. Veja quando você está vendendo de call e vendido de put. Você está mais vendido em put do que em call, quer dizer que se o mercado cair, você vai perder, não é isso? Espera dar uma subidinha, vende lá um pedacinho pequenininho de straddle, porque straddle ele é neutro, né? Ele é neutro. Vende e compra um pouquinho de put de volta. Já resolveu muita coisa. Porque aí você já equilibra o seu risco. Não precisa fazer tudo de uma vez. As pessoas gostam de fazer tudo de uma vez para achar que vai resolver. Não resolve. Tem que fazer aos poucos. Então vamos lá. A bola veio lá até 112. Cara, deixa ele até 112,5, 113. Vende o straddle 113, compra um pouquinho de put de volta, do 115, 116. Subiu um pouquinho, mas faz mais um pouquinho. Sabe o que vai acontecer? No final das contas, o mercado vai e volta, fica parado. Aquele straddle acaba virando tudo pó. Que é o que acaba acontecendo. Então, ajustar posições, nós vamos estudando várias teorias, né, várias ferramentas, né, para ajustar as posições. Mas se você tem um viés de que qualquer movimento que você quer mexer, você geralmente vai mexer errado. Quanto mais você mexe numa posição que você tem um tempo a favor, em geral você vai piorando ele. Então vamos lá. A primeira coisa é parar de mexer. Então aqui, você está vendendo em quantos quilos de M120? Pô, estou vendendo em 10 quilos. Cara, faz 5 quilos isso daqui. E se o negócio disparar, isso aqui vira pó. Não tem sentido nenhum. Ah não, agora vem para 130, eu quero mexer. Fica à vontade. Fica à vontade. E quebrando a própria conta é um direito inalienável.
eu vejo as pessoas que mais mexem, tá? É assim, o cara que mais deixa corretagem, isso a gente aprendeu nas corretoras. A gente aprendeu nas corretoras. Eu trabalhei muito tempo em corretora, tá? E os top 10 que mais deixaram corretagem, tá? Eles têm uma vida curta. Eles têm uma vida curta, tá? Quase todos os campeões de corretagem, lá nas corretoras que eu trabalhei, em geral, tá? Dos 10 primeiros que mais deixavam corretagem, que mais operavam, depois de 3 anos, 7 deles estavam fora do mercado. Por quê? Porque você deixar muita corretagem não é uma questão, quer dizer, é um interesse da corretora? É, mas no final, a gente já percebeu que quem mexe demais na posição é porque ou está desconfortável, ou está com uma síndrome, né, de overtrading. Toda hora que vai mexer, vai melhorar. Às vezes é melhor deixar quieto lá, certo? Olhar, ver o desequilíbrio que tem entre call e put, né? Quem sabe zerar uma parte, deixar a custódia mais saudável, né? E ir tocando e ajustando aos poucos, né? Tem uma coisa que também é muito importante, olha, que muita gente se quebrou lá no pré-Covid. Tinha muita gente vendido em put, né? Teve uma batida, se eu não me engano, lá na faixa do 26, 27, e tinha muita gente vendida no put do 32, no put do 32, tá? Então foram feitas operações de bloqueio e tal, só que aquela put na época valia 4,80, 4,90. E aí quando o mercado puxou, essa bloqueio se fez com que aquela put que valia R$5, né, no conjunto saísse pagando 2. A maioria não aceitou pagar 2. Prefiro fazer a rolagem e veio a Covid, acabou pagando R$18 nessa put aí, que estava R$2. Via a mesma coisa, depois do Covid, né, pós-Covid. Teve gente que fez lá no 4 pouquinho, 5 e tal, comprou no 4 pouquinho, 5, estava vendido, né, começou a subir, vendeu o call do 10, do 14, foi até 22. O que o cara fez? Não aceitou entregar. Não aceitou entregar. Tinha gente lá com put do 20 que chegou a valer R$16, estava 30 centavos. O cara não quis zerar. Então, é assim, temos sempre que pensar assim, de onde saímos e para onde vamos chegar. Tá? De onde saímos, tá? Quando o dano ele é razoavelmente administrável, né, te permite sobreviver, muitas vezes é melhor você estopar a posição, começa de novo, veja operações mais alavancadas estruturalmente, né, você recuperar o que você perdeu. Tá? Quando você não aceita, né, é uma coisa interessante, né? Todo mundo chega lá no escritório com danos gigantescos e a gente fala assim, olha, a maioria fala assim, quando se reduz 30% desse dano, para mim já está bom. Mas quando se reduz 70%, ele se recusa a pagar os 30% para sair. A maioria das pessoas é assim. Teve um caso assim, que foi até dramático, né? O dano era de coisa de quase 2 milhões, né? Chegou a ficar 100 mil. Né? Só que assim, a gente orienta, ó, tá bem pequeno o dano, não é bom zerar? A gente orienta a fazer isso daí, tá? Mas em geral as pessoas não aceitam isso. Não, eu quero sair sem pagar nada. Né? Se está perdendo 2 mil, agora se está dando 100 mil, posso sair sem pagar nada. Aí vem o Covid. Né? Então, a gente sabe que o mundo ele é muito instável e ele flutua demais, né? As expectativas, os ganhos, o mercado em si. Né? A gente tem que pensar o seguinte, se você sobreviver, se dê por contente. Passamos pelo Covid, passamos por uma ameaça nuclear agora, deu uma acalmada, os influencers russos estão pararam de falar para dar uma solução atômica lá para a Ucrânia, pararam de falar, mas continua sendo um perigo iminente. Então, reduzir a exposição acho que é uma coisa bem salutar. Uma puxada feita deu bola agora. Você já viu alguém quebrar uma puxada de bola? Não. O que vai arrebentar o pessoal é o pessoal que tentou fazer overhead quando a bola estava lá no 118. A grande parte do pessoal acabou o quê? Principalmente quem estava muito puxado em margem, o que ele fez? Trocou aquelas calls que estavam caríssimas e trocaram por estrangles lá para cima. Então isso pode prejudicar, mas quem fez no lote certo, não. No lote certo vai dar para administrar sem problemas. Agora o grande perigo agora da BOVA, né, nesse momento em que ele veio de 119 para 111 e pouquinho, é se ele continuar caindo muito forte sem dar respiro.
sem dar respiro. Então tá lá, o 111 e pouquinho. Se ele dá um respiro para o 113, 114, quem está posicionado no 115, 116, zera aquilo lá, tá zera lá, por exemplo, sei lá, a opção lá do 115 vai para 1,50, zera lá uns 10 quilos, vende um strangle de asa 5 e já resolve o problema. Tem que sempre pensar que quando você vende um strangle, né, que os 110 com 115, 103 com 118, um dos dois pode acabar virando pó, você recebe uma boa grana e limpa um grande problema. Tem que aprender a limpar os problemas. Teve muita gente aí que tinha posições gigantescas, né, no 115, chegou a valer 70, 80 centavos, não quis zerar, não quis nem zerar um pouco. Eu não tomo essa decisão, mas eu faço o seguinte, cara, se eu estou vendendo em 30 quilos de uma put que valia 4, 5 reais, está valendo 1, eu faço o seguinte, porque o mercado subiu, né? Vendo uma call do 115, compro as 4, 5 puts do 115, porque pelo menos eu zerei 5 quilos aí. Não precisa fazer tudo de uma vez, faça aos poucos. Tá? Todo ajuste de posição, se você fizer aos poucos, né, você tem mais tempo de manobra. E é assim, vender um estéreo, você já sabe que se um mês vier abaixo daquele valor, de otimização do valor, você vai ter ganho. Então, isso daí, né, quer dizer, operar com calma e também sempre com margem, né, compatível, né, ter um tamanho da posição compatível com a margem. Tá? E também considera a possibilidade de zerar uma parte para ficar saudável a posição. Tá? Agora, nessas operações em que você faz o bloqueio, elas são mais seguras porque elas têm um limite de perda. Ele tem um limite de perda, mas ficar mexendo, fazendo over managing aí, em geral, né, acaba você gastando mais corretagem e não traz resultados significativos. Né? Cara, vendeu o código, você sabe, um dos vai virar pó. Por que não esperar um dos dois virar pó para tomar uma próxima atitude? Então, é isso aí, né, gente? Isso é uma pergunta. Oi, fala aí. Esse último exemplo que o senhor deu, que é tá na puxa de 115 no mercado